confessar e negar Jesus. Esse é o subtítulo do que vamos estudar hoje. Estamos, como já dissemos, na narração de Lucas, no Novo Testamento. Estamos no capítulo 12 e vamos hoje para o versículo 8. Não é uma passagem fácil. Ele vai falar de coisas, como sempre fala Jesus, espirituais, mas vai falar de certas coisas que demandam o nosso entendimento da providência divina em nossas vidas, da ação dessa providência em nossas vidas também. Mas vamos ver o que ele nos diz. Eu vos digo, diz Jesus, e é interessante, não é? Porque ele poderia simplesmente falar. Mas antes de ele falar, ele é redundante. Você está falando, quem diz? É ele, não é? Mas ele começa destacando quem é que está falando, o que vai ser dito. É ele, o Cristo. É ele o governador do planeta, é ele aquele que Deus enviou a nós. Isso quer dizer o Cristo, o ungido, o escolhido, o enviado. Para nos trazer o roteiro para chegar ao nosso Pai. Olha, página aberta mesmo ao acaso, mas não é isto? Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Se a gente for pensar, não é? Faz lembrar assim um púlpito que eu digo, um lugar de destaque onde as pessoas fazem declarações, seja um juiz, seja a imprensa, seja o povo, não é? Um momento de declaração. Eu me declaro, vamos imaginar, eu me declaro por Jesus diante dos homens. Mas é isto que Jesus quer dizer, é este tipo de declaração. E quando ele diz que quem se declarar por ele, que ele também. E ele diz, o Filho do Homem é ele, não é? O Cristo que veio até nós na forma mais grosseira, né? Essa forma humana, não é? Que é a forma que nós assumimos quando encarnamos, que veio até nós para nos trazer a palavra de Deus. Ele diz, o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aí imaginamos lá os anjos de Deus reunidos numa enorme assembleia. E Jesus declarando que está por aquele que se declarou estar com ele. Mas isso é tudo uma ideia que Jesus traz, é uma figura de linguagem que Jesus traz para nos favorecer o quê? Um entendimento que uma coisa leva a outra coisa, mas que não é e nada tem a ver com uma declaração verbal. Porque declaração geralmente é isso. Alguém declara algo, fala algo. Pensamos no primeiro tipo de significado. Mas não é isto, não é? Não é isto. Porque nós declararmos não é por palavras. As palavras sem ações que as representem são algo, vibrações jogadas ao vento que se desfazem no nada. Palavras sem ações que as sustentem não são nada. Nada. Portanto, quem se declara é quem age. A declaração é uma ação. Se declarar por Jesus diante dos homens é fazer o bem o máximo que puder, aonde quer que a providência divina nos coloque. Aonde quer que seja. Em qualquer lugar que a gente possa dizer assim, mas como é que eu vim parar aqui? Às vezes a gente até faz escolhas bem infelizes. Mas às vezes nós estamos... Quantas vezes vemos isso acontecer? Né? Pessoas estão indo ao trabalho e coisas acontecem. Não é? Já tivemos sequestro de ônibus, não tivemos. Pessoas que entram
barcas que afundam, barcas que atravessam a Baía de Guanabara, ou batem uma na outra, ou agora tem muito mais segurança do que tinha há 30 anos atrás. Mas coisas acontecem. Muitas vezes saímos de casa e precisamos estar preparados, sempre, dentro de casa também. Porque ao despertarmos, entramos na vigília, ou seja, entramos no ambiente, que é este ambiente que nos configura a realidade da nossa encarnação, e como estamos num mundo de provas e expiações, elas não vão mandar um aviso de que vão chegar. Elas simplesmente chegam. E chegam a qualquer momento, em qualquer nível. E aí vem a declaração. Declaração é testemunho de fé. Declarar estar com Jesus. Declarar por mim é agir de acordo com o que Jesus nos trouxe. Isto é um testemunho de fé muito grande. Não vamos esquecer que muitas vezes não testemunhamos, não é porque não queremos testemunhar. É porque podemos ser pegos de surpresa, não é? E às vezes tomamos uma ação quase que instintiva. E é assim que nós vamos exercitando, e é assim que nós vamos amadurecendo, através das experiências. Portanto, vamos largar o chicote. Eu não fiz o que eu devia. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Sim, mas eu fiz daquele jeito. Depois que está feito, não está? Está feito. Eu fiz daquele jeito. O que aquilo que eu vivi me ensinou sobre mim mesmo? Porque nós vamos aprendendo conosco também. Vamos aprendendo uma coisa bem comum entre todos nós, é que não somos tão maduros como gostaríamos de ser. Não somos tão espiritualizados como gostaríamos de ser. Não somos tão, vamos dizer assim, tão frequentes na ação por Jesus como gostaríamos de ser. Às vezes nos deixamos levar pela irritação. Quem não? Não é? Às vezes o nosso pensamento não é tão generoso como gostaríamos que fosse. Às vezes sentimos uma perda como algo que não deveria acontecer. Mas como espíritas sabemos que este aqui é um mundo de efeitos, não é um mundo das causas. O mundo das causas é o mundo espiritual, não é? É onde viemos. Aqui é um plano onde nós vamos aprendendo com o quê? Com o que fizemos antes. Estamos sempre voltando às lições. E superando as lições, entrando em novas lições. Testemunhar o Cristo. É buscarmos fazer o melhor a cada dia, em cada situação. O melhor. O meu melhor hoje é melhor que o meu melhor há 10 anos atrás? Graças a Deus, é. Pode não ser quilômetros melhor, mas já são vários metros mais à frente. E é assim que nós vamos caminhando. Muitas vezes podemos ficar mal conosco mesmo. Isso vai acontecer em qualquer instância, não só nessa. Quando começamos a nos comparar. Comparamos a vida pessoal de um amigo com a nossa e pensamos, conseguiu mais, porque a gente sempre compara com quem a gente acha que teve o que a gente ainda não conseguiu e que a gente queria tanto, e fulano conseguiu, e Beltrana conseguiu, e eu não consegui. Puxa, deve ter alguma coisa errada comigo. Nós somos extremamente seletivos na hora da comparação, porque afinal, o que é a comparação, não é? A comparação é uma ação que eu faço que é, no mínimo, injusta, no máximo, cruel. Porque eu não sei a vida do outro, porque eu não sei o planejamento reencarnatório, a história espiritual daquele espírito que está ali encarnado, que eu não sei nem a minha. Como é que eu vou comparar lá o abacaxi com a couve-flor?
Ah, os dois nascem na Terra. Puxa, a partir daí tudo é possível. Então, podemos ter uma tendência a não sermos generosos. Por quê? Porque ainda não somos amadurecidos. Porque os espíritos amadurecidos são compreensivos, não são? Sabem que o outro está no melhor lugar que pode estar. Mas nós ainda, muitas vezes, nos cobramos e até podemos pensar assim, ah, não, Cristina, mas você não conhece a minha história. Eu realmente podia ter feito melhor e não fiz. Bom, se eu não fiz, é porque ainda não era a minha hora de fazer melhor, não é? Porque se tivesse sido a minha hora de fazer melhor, eu teria feito. Eu ainda não estava com aqueles milímetros a mais para fazer aquela escolha, que seria a escolha melhor. Ainda me faltava um pouquinho de amadurecimento para chegar lá. Então, quando nós percebemos, puxa, mas eu podia ter feito e não fiz. Se eu podia ter feito e não fiz, então eu já tenho possibilidades de fazer melhor o quê? A próxima vez, não é? Próximo. Eu tenho possibilidade de fazer melhor. É interessante, né? Porque eu falo assim, para frente, para próximo. Mas como aqui é tudo invertido, fica parecendo que eu estou falando para trás, né? Sim, estou falando para trás. Assim para frente, mas é isso, é para frente, ok? Da próxima vez, na frente, lá na frente, eu tenho todas as possibilidades de fazer melhor. Mas, de qualquer forma, da mesma maneira, eu só vou fazer melhor se já estiver suficientemente amadurecido. Os espíritos superiores que nos orientam sabem disso. Que o progresso não se improvisa. Não é porque eu quero, né? Eu boto lá a fundação da minha casa. Eu quero ir morar na casa amanhã. Eu vou? Nem que ela fosse solúvel. Não tem ainda isso. Então, existem os processos, e o processo de amadurecimento, ele demanda tempo. Portanto, Jesus diz que aquele que se declarar por ele diante dos homens. Às vezes, nós dizemos assim, não, claro que eu sou por Jesus. Vamos lembrar lá dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, se eles abjurassem, ou seja, se eles não testemunhassem que eram cristãos, eles podiam dizer assim, não, eu aqui dentro de mim, eu sei que eu sou cristão. Mas se eu disser para o romano assim, eu não sou cristão, ele deixa eu embora para casa. Só precisava essa simples declaração. Não precisava de mais nada. Era só abjurar. Abjurar é dizer o quê? Não sou, não sigo, não tem nada a ver. Mas o que faziam eles? Esse pessoal da primeira hora era top de linha. Não abjuro, mas é nada. Sou cristão e sou cristão. Mas você vai ser lá, vai entrar na arena, você vai enfrentar o leão, você vai enfrentar o fogo, você vai... O que eu posso fazer? Eu sou cristão. Assumir isto com escolhas, com clareza, muitas vezes é comprar alguns aborrecimentos. Ah, Cristina, dá um exemplo assim bem atual, porque afinal, né? Primeiros cristãos, arena, tô achando que isso aí está meio defasado no tempo. Só para dizer que eles enfrentaram leões, né? Os nossos leões hoje são outros, mas não são menos difíceis. Por exemplo, nesse nosso mundo polarizado, nós nos colocarmos contra o abortamento é algo que pode nos criar certos problemas, não é? Ou não? Então, existe a vida. Quem dá a vida? É Deus. Quem pode tirar a vida? É Deus. É simples assim. Quem dá a vida é Deus. Quem pode tirar a vida é Deus. Podemos entrar em quimeras, ou seja, em discussões assim, bem filosóficas ou científicas, seja o que for, que diga, por exemplo, ah, mas aí quando é que o espírito se une ao óvulo? Quando é que, lembrando aqui a página inicial, não é? Que Jesus não pergunta certas coisas sobre Deus, não é? É nosso Pai.
Se é nosso Pai, é nosso Criador. Criador só nosso? Não. Criador de toda a vida. De toda a vida. Não cai um fio de nossa cabeça, um fio de cabelo de nossa cabeça, que o Pai não saiba. O que quer dizer isto? Quer dizer que tudo segue as leis de Deus. Ah, eu estou ficando calvo, meu cabelo cai. Então é isso que faz o meu cabelo cair. Minha genética. Não é Deus que está ali. Vai lá, cai um agora. Pronto, menos um na cabeça daquele. Não. As leis de Deus, perfeitas em todo o universo. E ele é o Criador. Inteligência suprema. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus nos apresenta Deus, como vimos hoje com Emmanuel, nosso Pai, que igualmente é o Criador. Se Deus cria, apenas Ele pode arbitrar sobre a vida. Portanto, abortamento, eutanásia, são processos, suicídio assistido, já viram isso? Já viram isso? Está aí. Em franca operação em vários países. A pessoa não quer continuar vivendo. Pronto. O Estado ajuda. Que ela morra, se mate. Deus nos dá a vida. Só Ele pode tirá-la. E às vezes isso pode ser mal interpretado, porque podem dizer que isto são questões religiosas. Não, são questões existenciais. Muitas vezes existem pessoas que colocam questões religiosas como se isso fosse um demérito à questão. Já viram isso? Isto é um argumento religioso. Quase veio falando meio assim. Isto não é um argumento religioso, só pode dizer, coisa de gente boba. Não. São princípios. Princípios. Os ateus também têm princípios. Muitas vezes, princípios pela vida onde eles não colocam Deus na equação. Mas podem discernir da mesma forma que a vida ela está acima de qualquer coisa. Não é? São princípios. E não devem ser questionados os princípios uns dos outros, porque entraríamos na questão do julgamento. Eu estaria julgando o que o outro pensa. O que você pensa não é válido. Quem me deu autoridade de eu dizer que o pensamento de alguém pode ser válido ou não? Livre-arbítrio é isso. Deus nos dá. Então, além de Ele nos dar a vida, Ele nos dá o pensamento, Ele nos dá a vontade. Porque sem isso, como poderíamos escolher livremente? Não poderíamos. Portanto, testemunhar a nossa fé. Mesmo ateus, a fé na vida. Diante dos homens, isto é uma coisa que exige muitas vezes o quê? Coragem. Coragem. Coragem como aqueles que entraram na arena. Aqueles que entraram na arena foram rápido, não foram? Rápido. Seja a forma de suplício, existem suplícios que podem levar alguns dias, ok. Mas geralmente, rápido. E nós temos lá, não é? Em Ave Cristo, que no momento do suplício, não é? Quando eles eram atacados, vamos imaginar um deles, não é? Dos leões, que isso é uma coisa bem que vimos muitas vezes em muitas histórias. Antes dos leões atacarem, eles já eram retirados. Naquele impacto do leão ir, eles já eram retirados pelos espíritos superiores. Por que isto? Jesus, exatamente. Eu sabia que hoje ia ser um dia difícil já. Página inicial. Maria.
O Filho do Homem, então aquele que se declarar por ele, também o Filho do Homem se declarará por mim. Não, desculpe. O Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Então, quando vêm os amigos espirituais nos ajudar, porque vem o quê? O nosso esforço no bem, naquilo que já podemos realizar. Isso nos traz mérito. Nos traz mérito. Oramos e pedimos ajuda. Buscamos fazer o nosso melhor. E eles vêm. Eles vêm. Se buscamos e pedimos ajuda e não fazemos, eles vão vir? Vão vir. Mas vão deixar que a consequência das nossas escolhas venham. Porque não seriam bons se passassem o pano, não é? Como é que nós íamos amadurecer? Como iríamos aprender se não vivêssemos as consequências difíceis de más escolhas nossas? Mas estão ali, enxugando nossas lágrimas, dando-nos coragem, estímulo, estão ali. Mas a providência divina pode intervir de outra forma. Se nós temos mérito,